Postagem não apropriada para seguidores que desejam manter as suas crenças religiosas e as crenças gerais que desejam preservar. Terça-feira, 26 de março de 2024, 17 horas, 58 minutos na Alemanha. Continuação da postagem de orar com repetição do eu creio, eu creio, eu creio. Os deuses divinos e forças invisíveis não dão, mas tecnologia dará. Desde 2008, eu fui deixando em comentários e depois em meus vídeos um ponto de matutação para aqueles que realmente teriam o poder de quebrar os grilhões das crenças, as crenças aos poderes invisíveis. Se quiser ter certeza de que há um Deus, disse eu, vá a um hospital onde alguém perdeu uma perna, um membro qualquer outro, ou você mesmo, e se ajoelhe com seu coração humano, amoroso e peça, por favor, dê as pernas a ele. Não vai acontecer dessa pessoa receber as pernas ou você, e muitas justificativas prontinhas vão ser ditas. Deus não precisa te provar nada. Não é o plano de Deus, pronto. Não é a hora. Essa pessoa não mereceu, fez algo que causou isso. Foi o karma, foi o diabo, foi qualquer coisa. Mas esse membro não vai ser recuperado. Olhem, todos os deuses do mundo, peçam a eles, peçam a esses outros deuses. Nenhum deles vai dar um membro de volta a nenhuma pessoa nesse mundo. Nunca houve e nunca haverá um Deus, um ser poderoso, permitindo que um de nós tenha um membro recuperado por amor, por milagre, aquela coisa real, de verdade, não pela televisão, pelo cinema, pelos filmes, vídeos e provas da história, da religiosidade humana, ou o que for. Eu falo de nós, pessoas reais, ver isso acontecendo sempre. Quantos milhões de pessoas têm tanta fé e não conseguem isso? E elas se conformaram porque eles têm justificativas para fazer as pessoas aceitarem assim. Mas olhem, haverá tecnologias que vão trazer de volta membros ao corpo humano. Que engraçado, não é? Um criador que se nega a dar, nunca deu, mas permite que algo lá na frente, porque ele começou lá atrás na historinha. E aí ele pensou, eu não vou dar nada aqui, eu vou esperar que lá na frente vai chegar algo chamado tecnologia, e essa tecnologia vai dar. E haverá os defensores agora e sempre do divino, que dirão que a tecnologia é coisa do diabo. Mas tecnologia e diabo seriam tudo parte da criação do suposto Criador Todo-Poderoso, não é? Alguns dirão que se a tecnologia der alguma coisa, é porque o Todo-Poderoso permitiu. Não se deixem convencer com esses assuntos. Eles vão usar palavras pomposas e seus títulos para explicar as justificativas deles mesmos. Cuidado, saiam de perto, não ouçam, vocês não vão conseguir argumentar com eles, porque eles são bons para convencer e fortificar as crenças do aprisionador em que estamos. Se questionem. Por que esse Todo-Poderoso preferiu permitir que a tecnologia devolvesse um membro no futuro, E ele mesmo não quis, nunca quis e não quer até hoje. Pois você pode pedir, implore, até dizem, peça e obterás, mas não é tudo, não é? Pois você pode pedir, implorar, rastejar, chorar, fazer o que for. Ninguém, nem você, nem ninguém, vai ter um membro de volta através desse Todo-Poderoso. As tecnologias são mais poderosas e têm finalidade, em parte, entre aspas, mais amorosa do que a do Todo-Poderoso, porque elas vão dar. Acham isso normal?
Um Criador que nunca quis dar um membro de volta às suas criaturas, às criaturas da sua criação, mas permite que uma tecnologia dê. Pois é, então que os divinos e todos poderosos do mundo, né, negaram e negam até hoje, as tecnologias dão ou darão no futuro. Sei. Vamos a esse diálogo. Deus, ó Deus, dai um membro a esse seu filho. Deus disse, não vou dar porque eu tenho um plano maior e esse plano é mais importante de qualquer filho meu sofrendo. Vou deixar que a tecnologia, ciência, entre aspas, né, venha e dê as pernas, os braços, os dentes, tudo que for preciso de volta, mas eu não dou, não. Nem a vida, meu Senhor. Alguém que já morreu e era bom e inocente, o Senhor poderia trazer de volta? Poderia. Dizem que eu posso tudo, mas não vou trazer, não. Vou deixar que a historinha da tecnologia desenvolva. E então, daqui a alguns anos, lá na frente, aí sim as pessoas vão poder voltar dos mortos, ter suas pernas, sua visão, audição, poderes, tudo restaurado. A tecnologia vai fazer tudo por mim, mas eu mesmo não faço, não, de jeito nenhum. Eu não dou nada, não. Acham que tem sentido isso? Porque se deveria repetir, então, que se crê num ser todo-poderoso que dizem que foi quem os criou ou que nos criou. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, repetindo e repetindo desde criança. Lembrem da postagem anterior. Deveria ser natural que nós os sentíssemos. Não deveríamos ter que ser ensinados a crer num Deus Todo-Poderoso que seria o nosso Criador. Haveria um vínculo entre nós. Nós deveríamos ter o instinto de reconhecê-lo, de senti-lo, etc. Temos o instinto de sobrevivência e tantos outros instintos, e o de reconhecer e conectar com o suposto Criador, nós não tínhamos e não temos. O que temos é o que nos ensinaram e nos fizeram construir e fortificar dentro de nós. E fazer a gente levar conosco até o final dos nossos dias, repetindo o processo que sofremos, fazendo outros experimentarem o mesmo, e saímos repassando para os filhos nossos e para outras pessoas nossas. O que pudermos, a quem a gente puder, a gente vai ficar repetindo essas coisas, porque foram nos condicionando a isso, nos ensinaram a fazer o trabalho deles também. Aí vai falar para o outro a mesma coisa que já ouviu. Vai encher a mente do outro da mesma coisa, do mesmo controle e manipulação. Então, crer não é um processo natural. Principalmente, crer em um ser todo-poderoso. Tudo foi construído e imposto, sugestionado, obrigado, induzido, condicionado e assim por diante. Deveria haver um vínculo entre Criador e criatura, não acham? Olhem bem, prestem atenção. Um irmão gêmeo tem um vínculo forte com o outro irmão. Uma mãe tem um vínculo forte com seu filho, mas uma criatura que veio de um ser todo-poderoso não tem absolutamente nenhum vínculo com ele, que ela pudesse sentir por ela mesma, sem que alguém tivesse dito ou lido um livro dizendo a ela, olha, esse aqui é seu criador, e você deve criar esse vínculo a partir do saber, a partir do momento que você conhece ele, ficar repetindo que acredita nele. Pois é assim que aconteceu e acontece. A criatura, que seria o humano, só fica sabendo do Criador porque alguém contou a ele ou leu para ele um livro que fala do Criador. Se o ser humano estivesse ali sem saber disso, eles iriam chamar de selvagens. E aí mandariam jesuítas e outras pessoas e contaria, olha, tem esse Deus todo-poderoso. Não vale falar dos deuses dos indígenas. Ah, mas os índios, né? Os jesuítas vieram, falaram, catequizaram, né? Acho que é a palavra.
Não, esses índios também, eles têm uma crença em outros deuses da natureza. Eu estou falando de um ser humano estar aqui sem nenhuma crença, absolutamente nenhuma, nenhum deus, nada disso. Ele iria ser chamado de selvagem. Para ele ser considerado um ser humano normal, ele teria que receber esse ensinamento de que existe esse Criador. Olha que legal! O próprio Criador não deu um pio, quietinho. Assim, a criatura só fica sabendo do Criador porque alguém conta, alguém mostra, alguém ensina. O próprio Criador não deu um pio nunca. Quietinho, quietinho. Só pessoas falando por ele, dizendo que ele disse, que ele fez, que ele quer que façam, que por ele deve ser tudo feito, falado, pensado, sentido, e vai longe a lista. A pessoa que contou ou que leu o livro para esse que aceitou, também passou pelo mesmo processo. Essa pessoa nunca teve contato com o Criador, nasceu e foi informada e ensinada a conhecer, aceitar, obedecer e crer no Criador. É normal isso? Vocês acham normal? E a fé no Criador foi sendo e vai sendo construída. Ela não existia antes e nem existe hoje em dia. Se humanos a têm, se o humano tem essa fé, é porque essa construção da fé no poderoso já está bem alicerçada, tem estruturas fortes e difíceis de serem destruídas. E é tão forte que mesmo que muitos humanos a desconstruam na vida deles, não desconstrói nem para outros humanos e nem a história toda que fora montada para que tudo se fortificasse, não para ficar enfraquecida. Se fosse mesmo dessa forma que os corpos estão neste mundo, né, que todas as pessoas chegaram aqui e que foi por causa desse Criador, o Criador deixaria sim um vínculo, uma conexão em cada um, sem necessidade de alguma criatura fosse vítima do impostor, sofrer alguma coisa ruim, já que pelo jeito ele preferiu jogar suas criaturas, suas crias, num mundo que dá vergonha até de pensar que um Deus todo-poderoso iria perder tempo criando tal coisa sem valor. Eu não sei como as nossas pessoas conseguem aceitar que um Deus criaria isso aqui. Eu nem sei como é que nossas pessoas conseguem até crer em Deus, que existe um Deus, que é um Deus que nos faz tudo isso aqui. Mas vamos continuar. Ele iria cuidar para que não houvesse o risco de que sua criatura fosse tomada, desviada e roubada por outros. Alguns podem dizer, mas ele é o único e todo-poderoso. É o único. Mas um problema então. Se esse Deus é único, não deveria se esconder. E por ser único, ele iria apreciar estar com suas criaturas, com sua criação. Tudo foi e é ensinado, sugestionado, repetido bastante, até que seja tão vivo e real dentro de cada um, que um dia lá para frente ninguém mais consiga dizer que não é verdade, que não é real. E continua sendo ensinado sem parar, para os escravos que vão chegando aqui dentro, continuarem com a mesma fé, com a mesma estrutura. Vai se tornar um alicerce dessa crença, desse ensinamento, porque isso é ensinado. Não existe fato dentro de nenhum de nós. Então, na verdade, houve um treinamento, uma preparação, uma imposição, um aprisionamento para que todos se tornassem assim, vivendo pelo livro e pelo suposto ser todo-poderoso. E aí, tudo começou a envolver dinheiro, poder, controle, e muitos que queriam parar foram ameaçados. Deveriam todos seguir e proteger a crença construída. Eles até deixaram em filmes algumas pistas, que aqueles que queriam se negar eram torturados, mortos, obrigados e perseguidos. É assim em todas as religiões, em todas as seitas, em todas as coisas que envolvem organização, grupos, templos, igreja, locais que mantêm tudo isso das crenças. Havia e há, em alguns lugares até hoje, perseguição para aqueles que não querem, que não aceitam. Crença é construção na mente das pessoas.
Eles construíram essas crenças. Então todos tinham que seguir e proteger a crença construída. Sim, crença construída na mente, crença construída nos cenários. Nasceram então os prédios onde todos deveriam participar e estar frequentando esses prédios, doando, ajudando que os prédios, a crença e a atividade que houvesse em torno do livro, da história, das pessoas, né, que faziam parte, que tem aquela hierarquia lá dentro, que todo poderoso, tudo crescesse nos cenários que todos pisavam e pisam. E o Deus calado, sem dar um pio. No entanto, havia muitos falando para outros que deveriam acreditar, orar, que deveriam crer e respeitar. Repitam: eu creio, eu creio, eu creio. Ninguém tem vínculo com esse Deus quando nasce, se não for ensinado. É um sinal, não é? É uma resposta, não é? Minha filha, que roubaram seus órgãos quando eu estive no hospital, com 14 anos apenas, e eu entrei no elevador. Comigo, no mesmo elevador, estava uma irmã que segurava um bebê enroladinho, levando-a não sei para onde, mas eu senti. Eu fui atraída para aquele bebê enrolado e era minha filha, e eu não parava de olhar. Mas me encaminharam primeiro para o médico, que me deu a notícia de que ela estava morta e que a irmã já havia trazido ela para a sala onde eu poderia dar adeus. Havia um vínculo entre eu e a minha filha. Eu vi que não havia mais nada dentro dela. Eles a deixaram vazia. Eu não podia reagir. Era apenas uma adolescente, sozinha, e que tinha dado à luz num hospital de mãe solteira, onde as mães eram estimuladas a doar seus filhos, que algumas outras mães diziam que foram quase obrigadas. Muitas coisas aconteciam nesse local, onde mães solteiras eram encaminhadas para receber ajuda. O mesmo nos locais aonde mulheres iam para abortar. Onde há mulheres e crianças, sempre há muito perigo. Imagina nos anos 70. Como eu poderia fazer justiça? Eu não pude, não tinha idade, dinheiro e nem adultos para lutarem comigo. Naquela época, adolescentes não poderiam se responsabilizar pelos seus bebês. Mas o vínculo entre eu e a minha filha estava lá, mesmo que ela estava morta, mesmo que eu não vi o seu rosto. Então, se nós, pessoas comuns, nós temos esse vínculo com as nossas crias, que não fomos nós que as criamos dentro dos nossos ventres. Elas se constroem pelos órgãos programados no corpo para formarem outro ser. Mas não somos nós que criamos esse processo, não somos nós que criamos, olha, eu vou criar aqui um órgão e vai nascer um bebê aqui. Não somos nós. Nós também não criamos a nós mesmos. Nós somos apenas o canal de chegada para a gestação e para a entrada de mais pessoas nesse cativeiro. E essas pessoas, elas já chegam prontas. Então, nós não somos donos de ninguém, nem de nós mesmos. Nós servimos como matriz, como aquela que vai gerar a fábrica, mas nós não somos aqueles que inventam o desenho. E nem somos os criadores da forma que fizeram a gente entender o que é um criador. Nós somos os criadores para criar aquilo que alguém inventou, que alguém desenhou. A mesma coisa faz esse criador, que as pessoas pensam que ele criou tudo isso aqui. E o nome já diz, ele é um criador, ele não é um desenhista, não é o dono de nada aqui. Para ficar fácil de vocês entenderem, imagina o fazendeiro. Ele cria. Ele é um criador
de animais. Ele não criou aqueles animais com o desenho dele, pela mente dele, ele não criou. Ele cria da maneira que o Criador, que dizem que criou esse mundo, e nós que criamos nossos filhos, mesmo que nasçam da gente, nós não desenhamos eles. Vocês entenderam? Ficou mais fácil? Criador, ele cria a criação de um desenhista, e ele não é o desenhista. E não existe nenhum criador, não da maneira que eles estão nos dando. Bom, o que eu quero mostrar a vocês é que nós temos esse vínculo. Mesmo que a gente não crie, nós não inventamos, nós não desenhamos os nossos corpos, nem os corpos dos bebês que estão nascendo, nós temos um vínculo com eles. Sim, até às vezes com amigos. É verdade, isso acontece. Imagina então por que não temos vínculos com o Criador. Tudo que as pessoas sentem é porque já foram ensinadas, condicionadas a acreditar que sim, que há esse vínculo, essa força, essa conexão. Foram ensinadas, construíram essa fé, essa verdade, entre aspas, na cabeça delas. Não há, nunca houve, tudo foi e é construído, tudo foi e é ensinado. E além do mais, repetido, bombardeado, batido, martelado sem parar. Bom, eu vou continuar na terceira parte. Eu deixei um PS aqui na postagem. Por que eu estou fazendo essas postagens? Bom, já que eles usam a minha mensagem para criarem conteúdo usando a fé das pessoas, eu preciso ajudar os nossos que estão saindo dessa crença a fortificarem a desconstrução. Assim que eles fortificarem a desconstrução, outras mentes vão receber ajuda sem que os que estão fortificando façam nada. Não serão todas as mentes. Claro, algumas dessas outras mentes nunca mais sairão da fé e crença construída nelas, mas um bocado de outras sim. Eles enganaram as pessoas dizendo que a gente tem no cérebro uma área da fé tal. É uma área de aceitar a enganação. Da fé não é. A fé é construção deles nas pessoas. Tudo é construído, não há de verdade essa fé. É construção, ninguém nasce com ela. É construído, é ensinado e é repetido para ficar fixo. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo. Fiquem todos bem. Jetzt die Bahai.